capítulo 18 de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 18, vamos ler os primeiros versículos. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Até aqui. Mais uma palavra, depois vamos ter mais um período de oração. O Senhor Jesus ilustrava as pregações dele ao vivo, né? O Senhor Jesus foi o maior mestre que o mundo conheceu, então ele usava os métodos para captar os sentidos físicos dos homens e levá-los aos sentidos espirituais. Jesus partia de uma coisa conhecida para uma coisa desconhecida. Jesus tomava um evento natural da vida comum para falar de um evento espiritual, do mundo espiritual. E aqui ele vai ilustrar um ensino tomando uma criancinha que estava por ali. Certamente, quando os discípulos fizeram a pergunta: quem é, Senhor? Quem é ser o maior no reino dos céus? O Senhor Jesus já viu aquela criança e pediu, chamou ela, pegou ela pelo bracinho e disse: vem cá, filho. Vem cá, filha. Não sabemos se era uma menina ou um menino. E o Senhor trouxe e colocou no meio dos apóstolos ali. Eles estavam assim, meio esparmados. Jesus traz aquela criança e diz para eles: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças. Depois ele explica que criança, uma das características evidentes de uma criança é a humildade, né? Ele fala disso. Mas ele diz: se vocês não converterdes, não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Reino dos céus aqui eu não vejo exclusivamente como céu. Reino dos céus é todo o perímetro, é toda a condição criada por Deus em determinado lugar, em determinado momento, em que as pessoas que tiverem uma sensibilidade, um coração mais humilde, mais infantil, vamos dizer assim, vão perceber e vão desfrutar daquele momento criado por Deus pelo Espírito Santo. Mas se uma pessoa chega racionalmente, querendo entender tudo racionalmente, querendo explicações para tudo que ele vai ouvir dentro da igreja, ele vai perder a maior parte das bênçãos de Deus. Então Jesus disse: se vocês não fizerem como as crianças, entre as características de uma criança, além da humildade, tem uma característica: quem trabalha com criança, já estudou vários cursos para trabalhar com criança, ouviu isso de todos os que analisam a psicologia infantil. As crianças são crédulas. O que é crédulas? É o contrário de incrédulo. Crédulo é aquele que crê sem duvidar. As crianças creem sem duvidar. Quando a gente cresce, fica adulto, a gente descobre o dom da incredulidade. Criança não tem o dom da incredulidade. Criança é crédula. A gente falava dentro de casa, diariamente, para as nossas filhas escutar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Um dia eu estava lá, a Júlia chegou perto de mim. A Júlia era criancinha, a mais velha, a mãe da Maria Elisa. Maria Elisa esteve lá em casa domingo, foi uma festa. A Júlia era criancinha, mas criança dos 4 anos, talvez 5, uns 4. E a Júlia disse: pai, olha o que ela me fala: pai, vamos pegar aquela mesa ali da cozinha e pôr lá no quintal.
Para quê, Júlio? É para a gente subir em cima da mesa, para olhar, para ver se a gente vê Jesus. Filha. É porque está falando que Jesus vai voltar, mas está demorando demais. Eu não queria pôr a mesa lá para a gente subir e ver se você já está vindo. As crianças são assim, te comove até, porque você quer a coisa, né? Você quer as coisas muito racionais. E a criança, na infantilidade dela, quer dizer, no mundo daquela criança, da minha menininha, que era a Júlia, agora a senhora Júlia, ela acreditava piamente que aquilo até perturbava, preocupava ela. Ela queria ver Jesus subir alguma coisa alta para ver se avistava Jesus lá no céu. Outro dia a Grace, isso também criança, 4, 5 anos, a Grace estava lá fora e ficou olhando para cima. E eu de longe vi que ela olhava e ria, sorria. Aqui em casa já, nós moramos em vários lugares, casas pequenininhas, alugadas, aqui e acolá. Morei na casa da minha mãe, demorou até nós fazer aquela casa ali. E aí nós já estávamos aqui, a Grace então está ali no quintal, olhando assim, sorrindo. Aí, fiquei curioso, né? Quando ela voltou assim, aquela fisionomia, vamos dizer, corriqueira dela, normal, o que foi, Grace? Ele disse, eu estava vendo os anjos nas nuvens. Eles estavam sorrindo, em cima das nuvens. Jesus disse que os anjos que protegem as crianças veem o rosto do Pai no céu. Mas é que esses anjos, de vez em quando, Deus permite, abre o céu e mostra para elas também. Ser criança, num certo sentido, é bom. A Bíblia aconselha a gente a chegar na maturidade, mas nunca perder a simplicidade de criança, a humildade de criança, a fé de uma criança. Você pode ter toda a maturidade do mundo, mas não perca essas coisas. Por quê? Porque senão você não terá o acesso a determinados momentos, a determinadas experiências, que Jesus disse que tem que se fazer como criança, senão não entra, não penetra naquela dimensão, não consegue. Eu poderia contar uma dúzia de histórias, mas tem uma história que me marcou muito, verídica. Ouvi essa história do próprio que viveu a experiência. Lá pela década do ano 50, década de 50 mais ou menos, as Assembleias de Deus estavam mais localizadas no norte, Belém, Amazonas, Manaus, Amazonas toda. Belém, não só Belém, o Pará inteiro. Dali ela foi dirigindo-se para o sudoeste. Aí chega no Rio, São Paulo, as Assembleias de Deus. E lá em São Paulo é que começa uma igreja no bairro de Madureira, de onde vai vir depois obreiros pregar aqui em Goiás. Por isso que o Ministério de Madureira, aqui em Goiás, se tornou um pioneiro aqui em Goiás. Porque virão os obreiros enviados do Rio de Janeiro para Goiás. Entre os primeiros pregadores, pastores que vieram para Goiás, veio um pastor que eu conheci pessoalmente. Sentamos juntos, conversamos, andamos juntos no mesmo carro, conversando, indo em reuniões, eu ouvi ele pregar muitas vezes. Veio esse pastor, chamado Pastor José Rodrigues. Ele era uma excepcional, uma coisa tremenda. Uma pregação linda, ungido por Deus, tinha uma mensagem que tocava no coração. Até a voz dele era tocante. E um dia a gente estava junto, ele morou aqui no Nova Esperança, morou no Veracruz, e a gente às vezes ia para a casa dele conversar com ele, eu e outro irmão, pastor, a gente ia, passava uma tarde inteira, e ele gostava de contar as histórias. Ele ficou morando aqui, a vida dele toda, ele faleceu por aqui depois. Então, toda essa carreira dele, desde a década de 50 que ele veio para cá e ficou por aqui. E um dia nós perguntamos a ele, pastor Zé Rodrigues,
Qual é o segredo? O senhor, quando o senhor começa a falar, pode cair um alfinete no chão que a gente escuta, porque fica todo mundo vidrado no senhor, na sua voz, na sua expressão, na sua forma de falar. É tocante, é alguma coisa diferente. Aí ele encheu os olhos de lágrimas. O senhor chorava. Ele realmente era muito sensível a Deus. Se a gente mexesse nesse assunto, o coração daquele pastor idoso quebrava. E ele disse: irmão, eu era criança quando os meus pais se converteram. Eu tinha no máximo 5 anos de idade. E a gente congregava numa zona rural, uma igreja, cidadezinha Portela, no Rio de Janeiro, não sei nem aonde. Ele dizia, então aquela igreja marcou, fez uma programação marcando um dia que eles queriam reunir para buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos esperaram, jejuaram, prepararam, todo mundo estava na expectativa, a igreja toda, a maioria não era batizada com o Espírito Santo, e todo mundo com aquele desejo, com aquela fé que tinha que buscar para receber. Ele disse, eu tinha 5 anos, fui com meus pais para a igreja naquela noite, naquele dia, para esperar. Por mais de meses, sendo anunciado, e o povo tudo esperando. E nós chegamos, era um salão simples, janelas de madeira. E a gente entrou, nós entramos para dentro do templo, que era o templo ali daquele vilarejo. E o pastor, muito temente a Deus, disse, irmãos, hoje é para buscar o Espírito Santo. Todos oraram, todos disseram amém. Tem irmãos que estão jejuando, pastor, todo mundo ali naquela contrição. Fazia dias que eles vinham preparando. Aí o pastor começou o culto, né? E o pastor teve ali um momento ali de uma ideia, um projeto dele. Disse o seguinte, irmãos, a gente vai começar a orar agora mesmo. Mas é o seguinte, as crianças são muito inquietas, as crianças são isso, aquilo, não entende. Vamos pedir os pais para nos dar a concessão de pegar as criancinhas e levar lá para o galpão atrás. Tinha um galpão de reuniões de escola dominical de crianças. Levar as crianças para lá no período, a partir do momento em que a gente tinha que começar a orar para buscar o batismo. Aí aquelas criancinhas, eles falaram que ia ter qualquer coisa lá para elas, eles foram, né? Criança é assim, né? Não, leva para lá. Não, traz para cá. Ela não está nem aí, vai e volta. Pulando, alegre. E eles foram para o galpão, que é tanto de criança, sabe? Tinha muita criança. Igreja do interior, família tudo grande, então tinha muita criança. E os irmãos começaram a orar. Começaram a orar e vão orando e buscando a Deus. E dá uma meia hora depois, 40 minutos, quase uma hora depois, ainda não tinha nenhum irmão batizado com o Espírito Santo. Mas estava todo mundo buscando. Você via todo mundo clamando, Jesus, Jesus, batiza, Senhor, manda seu Espírito, tenha misericórdia, me encher, Jesus, eu quero, preciso. Aí ficou um diácono, os irmãos lá, que ficava dando uma olhadinha nas crianças, mas mais estavam com mais atenção lá na oração, que eles também queriam, né? Então, eles estavam mais na oração do que com as crianças. E as crianças, entre eles estava o pastor Zé Rodrigues, 5 anos de idade. E aí um deles lá, conversa com o outro, disse, vamos ver o que está acontecendo lá dentro da igreja? Isso, o irmão não apontou, as crianças apontaram, e o irmão vai danar com a gente. Os meninos estavam saindo por trás. Aí saíram por trás, foram por trás do salão, e lá tinha umas janelas que tinham umas frestas desse tamanho, aquelas janelas de madeira que já empenou. Então os meninos veio e ficaram olhando pela fresta da janela o que estava acontecendo, por que tiraram eles de lá, por que eles tinham que ter ficado lá de fora. Aí os irmãos estão de joelho, e os meninos estão olhando, e os que viram voltam e dizem, o que está acontecendo? Os que viram relatam. Diz, os irmãos estão buscando o Espírito Santo. Irmão, o que estão fazendo? O que é isso? Eles nem sabiam, né?
Não, eles estão dando glória a Deus sem parar. Glória, 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 e estão levantando a mão também. Aos meninos, então vamos também nós fazer desse jeito. Os meninos disseram, então vamos ajoelhar aqui, vamos começar a dar glória a Deus e levantar as mãos. Em 10 minutos, os irmãos escutaram barulho lá fora de línguas estranhas das crianças. Jesus começou batizando todas elas. Os irmãos saíram da igreja, esqueceu do templo e foi lá para o galpão abraçar as crianças para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque eles aprenderam que as crianças sabiam melhor o caminho, sabiam melhor. E aí ele disse assim, eu estava no meio daquelas crianças. Ele disse, depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo, eu era uma criança normal, brincava, divertia, mas quando chegava a hora de fazer uma oração, o Espírito Santo me tomava. Eu falava em línguas, comecei a profetizar, Deus me deu dons, e eu fui e tornei um pastor. E essa é a minha história. É por isso que quando eu falo, eu lembro daquele dia que nós, criancinhas, ajoelhamos no chão e dissemos, vamos imitar os adultos. Se eles estão fazendo isso e deve ser coisa boa, vamos fazer também. E ele disse, e a gente levantou a mão e começou a dar glória a Deus, igual Jesus começou a nos batizar. A gente abria a boca para dar glória a Deus e falava em línguas estranhas. E quanto mais a gente falava línguas estranhas, mais nós queríamos falar, e mais a gente chorava, e mais a gente pulava, e mais a gente ficava feliz. E os irmãos vieram tudo orar junto conosco, abraçar conosco para ser cheio do Espírito Santo. Só tem um momento para a gente participar dessas bênçãos espirituais, é agora. Lá no céu não precisa mais dessa sanção, essa virtude. Lá tudo é virtude. Mas aqui precisa, você vai precisar todo dia do Espírito Santo na sua vida. É saber lidar com questões complicadas, enfrentar as tramas do diabo, as mentiras do diabo, as perseguições do maligno, tentando afetar a sua fé, afetar a sua paz. Então você fica cheio do Espírito Santo, você tem autoridade, você tem discernimento. Você vê logo ao longe, você enxerga que o Espírito de Deus veio para te ungir, unge os olhos como um colírio para abrir os olhos para o mundo espiritual. Se não fizerdes, se não vos converterdes como as crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Então, me parece que por este texto que Jesus próprio está falando, que para que nós tenhamos acesso a muitas coisas, tudo que diz ao reino de Deus, nós temos que fazer uma recomposição, seria certo? Não, nós temos que assumir uma atitude nova de alguém que chega diante de Deus e se considera uma criancinha, não um adulto. Meu Pai Celestial, por favor, Senhor, por tua misericórdia, vem tocar minha vida. Não, vem, Senhor, e criança, quando quer as coisas, eles ficam bravos, né? Insistentes, né? Vem, Senhor, não largo o Senhor, se o Senhor não vier. Também foi assim que Jacó fez, né? Se tu não me abençoares, não te largarei. Coisa infantil. Isso não é coisa de gente adulta não, Jacó. É você que não precisa da bênção, eu preciso. Não te largo, não largo o Senhor, não largo o anjo do Senhor por nada, enquanto não me abençoares. Na realidade, todos os homens de Deus, eles deixaram de ser grandes, e eram grandes, mas deixaram de ser grandes na presença de Deus para ser os menores. Quem humilha diante de Deus, ele exalta. Essa é a verdade. Vamos ficar aqui. Quero te convidar para chegar um pouco mais à frente. Quero convidar as crianças para virem à frente. Só as crianças. Não, é só as crianças. De 40, de 60 anos, de 80. Só as crianças. Se não fizeres como criança, não, pastor, não vou ir como criança. Não. Então fica sentadinho aí, quietinho. Está tudo certo. Cada um tem o que pede.
tem o que busca, cada um tem o que clama. Né? Deus tem de sobra para todo mundo aqui. Ah, pastor, acho que eu não estou recebendo, vocês foram na minha frente. Irmãos, quantos já andaram na nossa frente, tiraram desse poço e a água continua transbordando? Este poço não tem fim. As águas são permanentes, são borbulhantes, elas correm como um rio. Aliás, esse rio ele procede do trono de Deus. A Bíblia diz que é do trono de Deus que sai um rio que vai levando vida a cada pessoa. Pensa nesse rio, imagine esse rio e começa a beber da água que já está correndo. Tem 2000 anos que essa água está correndo. Desde que ele abriu um novo caminho lá na cruz para nós. Esse rio está correndo, está correndo. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu interior. Glória a Deus, glória a Deus. Olha as crianças. Amém, Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, Deus trino, verdadeiro e santo. Glória, 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 glória a Deus. Sim, Senhor, eu vejo pelos olhos da fé a sua presença caminhando, andando neste lugar no meu corpo. Eu vejo, Senhor, que os teus olhos não estão naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível. Porque os teus olhos estão vendo as coisas, Senhor, que são eternas. Os teus olhos conseguem enxergar, meu Deus, este reino de glória, este reino do amor de Cristo, este reino de luz e de verdade, este reino cheio de poder de Deus. Aleluia. Você não chegou, Deus quer te levar mais a pouco. Glória, glória, glória.